Que história é essa de que São Paulo e Atlético Mineiro cogitam a troca? Do Tietê ficando em definitivo no Galo e de Guga ou Alan Franco jogando no São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicolai a gente responde a essa questão. Quero falar sobre Roberto de Andrade, que é detestado pelo torcedor corintiano, mas dentro do Parque São Jorge e no centro de treinamento a relação não é muito diferente em relação aos jogadores. Bora falar também sobre Renato Gaúcho, que história é essa de que existe uma cláusula no contrato que permite a prorrogação automática do seu contrato para 2022 em caso de reeleição de Rodolfo Landim. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro, com excelentes números que o credenciam para se tornar campeão brasileiro. Tem detalhes importantes sobre um atleta do Cruzeiro que se associou ou fez uma curtida por uma postagem do Atlético e repercutiu muito mal. Vou falar também sobre o Red Bull Bragantino, além de uma série de outras novidades super legais, tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu por aqui, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não esquece também de deixar like, combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes contar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea e Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E se você acha que é porque é começo de semana e você perdeu suas chances de faturar bem numa casa de apostas, está completamente enganado. Na 1xBet você todo dia pode se dar bem. Nessa segunda-feira, por exemplo, 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Na terça tem Série B, na quarta Copa do Brasil. Isso sem contar em todos os eventos esportivos espalhados pelo mundo. Sempre lembrando que na 1xBet você tem várias opções para cada jogo. Você pode ganhar com cartões amarelos, cartão vermelho, escanteio, gols, vencedor, perdedor, enfim, uma série de opções. Para conferir tudo é só pegar o link no comentário fixo. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem direito a um bônus de 100% e o apostador iniciante lá no 1xBet que acabar perdendo tem até $10 devolvidos pela casa. Bom, bora começar o vídeo com um girinho rápido de notícias, só para manter o padrão, contar que a Conmebol e a Globo chegaram a um acordo e decidiram encerrar a arbitragem em curso na Suíça. Vocês vão lembrar que houve uma treta entre Conmebol e Globo por conta da rescisão do contrato na Libertadores. E essa questão foi parar num tribunal na justiça. Houve um acordo entre as partes e já há quem imagine que a Globo possa voltar a transmitir a Libertadores assim que o atual contrato com o SBT terminar. Ainda que isso cause mais demissões na Globo, tem sido mais ou menos assim. A cada novo direito de transmissão adquirido pela Globo, mais alguns funcionários são demitidos. Bora falar também sobre Caio Henrique. Lembram dele, lateral esquerdo que jogou pelo Santos, jogou pelo Grêmio, passou pelo Fluminense, tá brilhando com a camisa do Mônaco no futebol francês. Se a gente incluir as 5 principais ligas do futebol no mundo, todas na Europa, obviamente, o Caio Henrique, entre os defensores, é aquele com mais chances criadas, é aquele com mais assistências, é também o terceiro que mais recupera a bola e é o quarto em desarmes. Ótimo momento do lateral esquerdo, que certamente em pouco tempo vai ser transferido para algum clube ainda maior que o Mônaco. Quero falar sobre o Cruzeiro e mais. Cara, eu só consigo falar sobre o problema do Cruzeiro, é inacreditável. O último envolve Vitor Leque, atacante de só 20 anos de idade, que deve ser comprado nos próximos dias junto ao Atlético Goianiense. Pertencia ao Dragão, foi emprestado para a base do Cruzeiro, mais recentemente subiu para o time principal e tem deixado boa impressão. São 6 jogos com 1 gol e 2 assistências. O Cruzeiro já se prontificou a comprar o jogador pagando R$700 mil, mas o Vitor Leque acabou curtindo uma postagem da TNT Sports que fazia referência ao ótimo momento do Atlético e zombava do Cruzeiro. A postagem da TNT dizia o seguinte, abre aspas, não basta ser líder, tem que ser o primeiro e ver o maior rival ficar muito próximo de disputar sua 3ª Série B consecutiva. Postagem feita no Instagram que teve a curtida do Vitor Leque. O Vitor acabou depois descurtindo, mas o print é eterno. Perceberam e printaram que o Vitor Leque havia curtido essa postagem. E aí causou a maior confusão para o atacante do Cruzeiro. Imagina só a situação do jogador. Ele usou também seu Instagram para afirmar que foi um grande engano, que ele não queria ter curtido, isso aconteceu sem querer. Ele ainda completou afirmando, dou raça em cada partida e não faria nada para me prejudicar. Você, torcedor do Cruzeiro, aceitou o pedido de desculpas ou entende que o Vitor Leque é atleticano e acabou comendo bola? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que tem algumas marcas muito interessantes, muito perto do título, né? Para mim já dá até para considerar o Galo campeão, embora o torcedor seja bastante cauteloso nesse momento. Não gritou é campeão no Mineirão depois da vitória contra o Cuiabá e mesmo nas redes sociais eu percebo o atleticano super pé no chão. Pois bem, bora falar sobre as melhores campanhas do Campeonato Brasileiro depois de 27 jogos, que
que é o número de partidas que o Atlético tem nesse momento. O Galo já tem a terceira melhor campanha do Brasileirão nesse atual formato. Tem 59 pontos, só atrás do Flamengo do Jorge Jesus, que tinha 64 pontos depois de 27 partidas, e também atrás do São Paulo de 2007. Na oportunidade, o Tricolor tinha 1 ponto a mais do que o Galo. Já sobre a diferença, quantos pontos de diferença o Atlético tem hoje para o segundo colocado? 11 em relação ao Fortaleza. Essa é a segunda maior diferença depois de 28 rodadas. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, você acabou de falar que o Atlético tem 27 jogos? Sim, o Galo tem um jogo a menos do que a concorrência. Estamos na 28ª rodada, e mesmo com um jogo a menos em relação a vários dos seus concorrentes, o Atlético tem a segunda maior diferença para o vice-campeão em toda a história dos pontos corridos nesse formato. O dono da maior diferença era o São Paulo de 2007, que nesse momento tinha 12 pontos de vantagem para o Cruzeiro. São Paulo tinha 63 pontos, o Cruzeiro 51. Nesse momento o Galo tem 59 pontos, o Fortaleza aparece em segundo com 48. O Cruzeiro de 2013 tinha 10 pontos de diferença para o Botafogo, e o Flamengo de 2009 tinha 10 pontos de diferença para o Palmeiras. Bora contar agora sobre o Red Bull Bragantino, repercutindo uma informação que surgiu nas redes sociais. Essa informação nem é nova, eu tinha contado no ano passado que cada ponto conquistado no Campeonato Brasileiro pelo Red Bull garante para os atletas que estiveram em campo R$3.000. Ou seja, quando o Red Bull Bragantino vence o São Paulo por 1-0, como aconteceu nesse domingo, cada atleta que jogou fatura R$9.000. Fui multiplicar o número de pontos que o Red Bull Bragantino tem até esse momento no Campeonato Brasileiro para saber quanto cada atleta já pode ter faturado. Digamos que o Cleiton, atleta do Red Bull Bragantino, tenha sido aquele que mais jogou. Esteve em todas as partidas, as 28 partidas com vitórias do Red Bull Bragantino. O Cleiton ou qualquer outro jogador que tiver participado das vitórias e dos empates já faturou R$138.000 apenas em bonificações, apenas em prêmios, esse bicho que o Red Bull Bragantino pratica. Mas é bom que se diga que, apesar dessa fama de clube gastão, o Red Bull tem uma filosofia bem diferente da dos rivais no caso, né? O Red Bull Bragantino tem hoje uma folha de mais ou menos R$5.200.000. Isso equivale a quase 1/5 da folha do Flamengo. É, por exemplo, 1/3 da folha do Atlético Mineiro, só para vocês entenderem a discrepância entre o Red Bull Bragantino e os principais times, os grandes favoritos ao título do Brasileirão. O teto salarial no Red Bull Bragantino hoje é de R$280.000 mensais, contra, por exemplo, R$2.100.000 do Dudu, contra R$1.600.000 do Gabigol, R$1.300.000 de Hulk e Diego Costa para cada um, enfim. Muita diferença, muita discrepância. Outra curiosidade, se não gasta muito com salários e paga bons prêmios, o Red Bull Bragantino investe na formação e na contratação de atletas, mas apenas atletas jovens. Nesse ano foram cerca de R$61 milhões investidos na compra, na aquisição de direitos econômicos, e nessa conta nem estou incluindo os 23 milhões que o Red Bull vai gastar para comprar para ficar em definitivo com um Elinho. Só jogadores jovens que possam ser, num futuro não muito distante, revendidos, como aconteceu recentemente com o Claudinho, comprado por R$2,5 milhões e vendido por mais de R$90 milhões para o Zenit. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, que é detestado pelo torcedor alvinegro. Foram várias as campanhas, pressões e movimentos feitos por organizadas e torcedores comuns exigindo do presidente Duílio Monteiro Alves a demissão de Roberto de Andrade. Os torcedores entendem que o Roberto é antiquado, não tem muita capacidade como gestor, não tem bons serviços prestados. Isso tudo seria motivo para que ele fosse demitido. O Duílio Monteiro Alves adora o Roberto de Andrade e está tentando fazer o possível e o impossível para manter o diretor de futebol. O que pouca gente sabe, e eu queria contar nesse vídeo, é que o Roberto de Andrade, que já não goza de prestígio junto ao torcedor, é detestado pela maior parte do elenco alvinegro. Nem acho que eles vão admitir isso de forma pública. Mas a relação do diretor com os atletas e também com funcionários do CT é das piores. Tudo por causa do jeito do Roberto. O Roberto não é de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele mal se comunica com as pessoas. Isso causa irritação, causa estranheza. Pô, o cara chega e não dá nem bom dia, boa tarde. O cara nem se comunica, o cara não fala com ninguém. Enfim, esse jeito rabugento do Roberto já acabou causando muita antipatia em relação à imagem dele para com o grupo. Para piorar, o Roberto em alguns momentos ao longo dessa temporada discutiu, prometeu em relação a pagamentos de salários atrasados, a gente vai acertar essa questão em tal data, e invariavelmente essas promessas acabaram não sendo cumpridas, o que também gerou ainda mais desgaste dentro do elenco para com o Roberto de Andrade. Então, se por algum motivo
o Roberto deixar de ser o diretor de futebol mais cedo ou mais tarde, certamente não vai haver nenhuma tristeza por parte do elenco. Ao contrário do Duílio, que é querido por boa parte do grupo, ao contrário do Alessandro, que tem algumas ressalvas, mas tem bastante gente dentro do grupo que gosta do Alessandro, a questão com o Roberto é completamente diferente, diretor extremamente queimado dentro do Parque São Jorge. E só para explicar mais um detalhezinho, nos últimos dias surgiu a informação de que Mano Menezes pode ser contratado pelo Corinthians, informação que não procede, especialmente por causa da presença do Roberto de Andrade como diretor de futebol. Mas mais do que o Roberto não gostar do Mano, é o contrário, é o Mano quem detesta o Roberto. Mano Menezes se sentiu traído pelo Roberto enquanto técnico do Corinthians, porque sentiu que ele foi demitido para a contratação do Tite. Tudo foi arquitetado pelo Roberto de Andrade. Teve ainda uma outra confusão, o Mano demorou para receber a grana da sua rescisão, precisou reclamar com o André Sanches, no final das contas essa grana foi paga, mas o Mano Menezes abomina, detesta, não gosta nem de ver pintado de ouro o Roberto de Andrade. É mais um daqueles que não gostam do atual diretor de futebol. E você? Qual a sua avaliação sobre o Roberto de Andrade? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dele. Bora fechar o vídeo? Não, tem mais duas informações importantes. Bora falar agora sobre Renato Gaúcho, repercutindo uma informação que surgiu forte nas redes sociais de que o Renato vai ter seu contrato prorrogado de forma automática para 2022 em caso de eleição de Rodolfo Landim. Isso é verdade, confere. O Renato tem contrato com o Flamengo somente até 31 de dezembro. E na metade do mês de dezembro ocorre a eleição para presidente do Flamengo. O Rodolfo Landim vai tentar a reeleição e concorre com outras 3 pessoas. Os nomes dos candidatos: Marco Aurélio Assef, Ricardo Jorge e Walter de Oliveira Monteiro. O presidente do Flamengo é muito favorito à conquista da reeleição, a menos que perca todas as competições e várias crises se instaurem daqui até a metade do mês de dezembro. Caso contrário, por tudo que tem feito dentro de campo, pelas conquistas recentes, pelo padrão financeiro adquirido pelo Flamengo, Rodolfo Landim deve ser reeleito e dessa maneira o Renato Gaúcho ficará por mais uma temporada. Muito torcedor do Flamengo que já é contrário à permanência do Renato tem batido nessa tecla de que, se fosse sócio, não votaria no Rodolfo Landim para não ter a extensão do contrato do Renato Gaúcho. Besteira! Se em algum momento o Landim perceber que o Renato pode atrapalhar sua candidatura, o Landim resolve da maneira mais simples possível, que é demitindo o Renato Gaúcho. Nem acho que o Renato corra risco de demissão tão breve. Apesar da semana bastante decisiva, na quarta-feira o Flamengo corre o risco de ser eliminado da Copa do Brasil em caso de empate e derrota nos pênaltis ou derrota no tempo normal para o Atlético Paranaense, jogo de semifinal, partida de ida 2-2 em Curitiba. Já no sábado, a decisão do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo praticamente dá adeus a qualquer chance matemática de conquista do título do Campeonato Brasileiro. Semana extremamente pesada pro rubro-negro, que tem várias baixas, o Pedro é só mais um dos vários problemas físicos. Bora fechar o vídeo falando a respeito do São Paulo e do Atlético Mineiro, com essa história que tem ganhado muita força, envolvendo a possibilidade de uma troca. Tietê, que está emprestado pelo São Paulo ao Atlético Mineiro, poderia ficar em definitivo no Galo, desde que o Atlético topasse ceder em definitivo o Guga ou o Alan Franco. Essa história começou algumas semanas atrás e envolvia Alan Franco e Tietê. O nome do Guga não fazia parte. Como o São Paulo está em busca de um lateral direito, surgiu essa especulação com a presença do lateral direito, que tem sido titular em alguns momentos, reserva em outros momentos. Ele se reveza nessa função com o Mariano. Pois bem, chequei com os dois lados, com gente do Atlético e com gente do São Paulo. As duas partes asseguraram que não existe nenhuma tratativa nesse momento. E faz todo sentido, a explicação é básica. Tietê está emprestado ao Atlético Mineiro até maio do ano que vem. E não há entre os dirigentes do Atlético nenhuma convicção hoje de que vale a pena contratar o Tietê em definitivo. Nenhuma. Por mais que o Cuca goste e defende a permanência do Tietê, há muito tempo para que se defina essa questão. Entre os dirigentes do Atlético, o investimento, a compra em definitivo do Tietê hoje está mais para não acontecer do que o contrário. Porque é um jogador que não conseguiu engrenar com a camisa do Galo. Então qualquer especulação de que ele fique em definitivo não faz sentido algum agora. Se até maio do ano que vem, depois do estadual, ele conseguir dar a volta por cima, recuperar sua condição de titular e deixar uma boa impressão, a partir daí o Atlético pode discutir com o São Paulo a possibilidade de compra em definitivo. Agora não existe absolutamente nada. Vale a lembrança de que o Atlético pagou R$500 mil pelo empréstimo até maio do ano que vem, e se quiser ficar com o jogador em definitivo, tem de pagar 3,5 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 22 milhões e 600 mil reais. São Paulo já recebeu os 500 mil pelo empréstimo e o restante vai ficar condicionado ao momento seguinte. Tietê tem 29 anos de idade,
dá de alta por um valor de 3 milhões e meio de euros. Na atual temporada tem 45 jogos, 1 gol e uma única assistência. 33 partidas como titular, 12 na condição de reserva pelo Galo. O Alan Franco cairia bem no São Paulo? Até cairia, mas o São Paulo tem enormes problemas com estrangeiros. Nesse momento são 8. Em relação ao Guga, é um nome bem avaliado? Pode ser que seja. Mas pro São Paulo, nesse momento, não dá para avaliar qualquer possibilidade de compra do Guga a partir do momento em que ninguém no Atlético tem convicção de que vale a pena comprar o Tietchan em definitivo. Bom, pessoal, eram essas as informações. Se curtiram, não esqueçam de deixar like, de deixar comentários por aqui, de se inscrever no canal. A gente volta daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.